Existem 3 estágios de secagem, tá? E eu fiz essa plaquinha para poder explicar um pouquinho melhor dos estágios de secagem do biscuit. Aqui o preto representa o primeiro estágio. Esse primeiro estágio aqui, ele é a pele do nosso personagem, tá? Ele é a superfície do nosso personagem, tá bom? O vermelho, essa plaquinha vermelha, notem que é um pouquinho mais grosso que a plaquinha preta. Ele é o segundo estágio, tá? O biscuit ele começa a secar de fora para dentro, certo? É isso que a maioria das pessoas falam, só sabem falar sobre essa parte. Mas o que não é explicado, né, o que eu acabei descobrindo, estudando o comportamento do biscuit, é que depois que ele começa a secar a superfície, o primeiro estágio, ele começa a secar o segundo estágio, que é esse vermelho, né? Ele é um pouco mais grosso, né? Ele fica entre o médio, e depois ele começa a secar lá no fundo do biscuit, né? O terceiro estágio. E como funciona isso no seu personagem, no seu boneco, tá? Eu vou pegar aqui para explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, você fez o rostinho lá do seu personagem, certo? Fez o rostinho lá. Né? Eu fiz ele de lado aqui. A superfície é essa aqui, né? É essa parte aqui. Ele começa a secar o primeiro estágio, preto, lembra? Começa a secar essa parte. Depois de um tempo aí, você percebe que ele começa a secar o segundo estágio, né? Que é esse roxo que eu estou usando aqui. Ele começa a secar mais para dentro, né? Mais profundo. E depois ele começa a secar lá ao fundo, né? Do biscuit. Começa a secar o resto da massa. Tá? E a gente tem que utilizar isso, saber utilizar isso para fazer alisamento, textura. É a partir desse comportamento que a gente vai conseguir realmente fazer algo hiper realista, né? É o que eu venho estudando e trabalhando nos meus personagens e melhorando a cada dia. Então, Johnny, como a gente vai utilizar isso, né? Para fazer o alisamento, o que a gente faz geralmente, né? A gente pega, molha a superfície, né? Molha a superfície e começa a alisar, certo? Isso no primeiro momento dá certo, mas depois começa a grudar, né? E esse não é o momento mais de alisar. A gente precisa deixar secar e esperar chegar o segundo estágio. Como que você vai perceber que chegou no segundo estágio? Quando você molhou, certo? Você molhou lá. Deixa eu molhar aqui. Você molhou e você deixa secar por um tempo, não totalmente. E você percebe que o biscuit ele parou de grudar. Ele ainda está mole, mas parou de grudar. Então você molha só um pouco o dedo, molha só um pouquinho, deixa só úmido, tá? É até por isso que eu uso minha esponjinha, que eu passo o dedo assim, eu só deixo ele úmido, né? E passo rápido assim, ó, tá? Nesse momento, no caso, você pode estar usando aí um algodão, né? Uma franelinha, para só passar assim, ó, úmido. Tá entendendo? Aí ele vai dar um alisamento perfeito. E quando você quer fazer uma textura, né, como eu fiz no Logan, né, no Wolverine, vocês perguntaram bastante. Eu espero ele chegar no terceiro estágio. O que acontece quando ele chega no terceiro estágio? Eu vou mostrar aqui no outro papel. Quando ele chega, né, aqui é a base, né, do nosso personagem. Quando ele chega no terceiro estágio, começa a secar lá no fundo, é sinal que essa plaquinha aqui da frente, ela está totalmente seca, certo?
Mas aqui ainda está mole. Ela consegue fazer ranhuras, a gente consegue fazer ranhuras, fazer detalhamento, porque ela começa a entrar para dentro qualquer detalhe que a gente fizer. Ela começa a fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Ela começa, digamos que a gente quer fazer um risco, ela começa a aprofundar esses detalhes dessa forma, porque aqui ela tá praticamente oca, né? Ela ainda tá adaptável. Então, ao longo desse curso vocês vão estar entendendo um pouquinho melhor sobre o comportamento. A gente vai estar fazendo textura também de pele, para vocês entenderem um pouco como o biscuit se comporta de verdade.